Todo mundo me escuta assim? Massa. Então, meninos, vou me apresentar. Eu sou Micaela Neiva e eu estou fazendo um trabalho para a Secretaria de Cultura. Na verdade, eu fui contratada pela Unesco, que é uma instituição aí das Nações Unidas, que elas ajudam ministérios, secretarias, ajudam a política pública de várias instâncias, né? E eu trabalho com cultura há muito tempo, vou fazer 41 anos, agora esse mês. E aí já é a segunda consultoria que eu faço. O que eu mais gosto assim, da área da cultura é essa parte de internacionalização. Eu nasci no México e meu pai estava exilado, então eu nasci... ele foi expulso do país no AI-1, da ditadura, na primeira lista, assim. E aí conheceu minha mãe no exílio, que minha mãe é do Uruguai, e eu acabei nascendo no México, mas me sinto assim, totalmente brasileira. E eu acho que por isso que tem essa raiz muito em mim, assim, da gente sempre trabalhar ampliando o nosso olhar, sabe? Para a gente sair do nosso lugar. E nada melhor que a cultura para a gente ultrapassar todas as fronteiras assim, possíveis, né? E aí, quando a Secretaria de Cultura criou esse programa, que é o Conexão Cultura DF, aí eu usei ele também. E logo eles lançaram um edital na Secretaria, foi um chamamento público para consultorias, para várias áreas de coisas que eles trabalham, assim, várias políticas públicas. E aí eu me inscrevi para essa consultoria e fui selecionada. E aí comecei esse trabalho com eles, que era um trabalho de olhar para o programa, ler o programa todo, ver de onde que esse programa surgiu dentro do que ele já vem trabalhando, assim, com o FAC, com todos os apoios deles, né, lá na Secretaria. E aí fui pesquisando, trazendo referências de outros lugares, outros países, outros estados que trabalham a circulação e trabalham a promoção das artes, de todas as linguagens, seja do cinema, da música, do teatro, do circo, da literatura, né? Então é um pouco esse bate-papo que eu queria ter com vocês, assim, trazer um pouco... eu não claro que assim, vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Assim, vão me interrompendo, é uma troca mesmo, um bate-papo. E a ideia, assim, não é que eu fale do programa tudo, assim, olha, esse aqui é o formulário, não. A ideia é um pouco falar qual a importância da gente circular. Por que circular é importante? O que está por trás de circular, assim, né? Por que a gente sempre deve expandir para outros lugares, para outros bairros, outras cidades, outros países, né? Por quê? E aí é um pouco esse papo que a gente vai ter, que a gente ia projetar. Vocês conseguem ver? Uhum. Então tá. Eu botei uns GIFs, só que eles não vêm sozinhos, assim, a gente tem que ficar mexendo neles. Recentemente eu criei com duas amigas, a gente montou uma empresa, uma produtora chamada Tantas Produções, que vem de sermos tantas mulheres assim, que estão batalhando. É uma empresa focada em conteúdo de narrativa feminina. A gente contar as histórias assim, com os nossos olhares, né? Chega da gente viver o mundo e a gente lê a história, a gente vê histórias da tela a partir dos olhares dos homens. Então, a Tantas é super recente, acabamos de criar, mas ela já está aqui, já traz um pouco da bagagem de cada uma, por isso que eu quis botar ela aqui para vocês verem, enfim, depois eu vou compartilhando. E aí é um pouco a principal coisa que eu trouxe aqui, a gente pensar qual é a importância da promoção e difusão da cultura. Vocês conseguem ver? Uhum. Quando a gente fala que a gente vai trabalhar a circulação, seja de um show, de uma peça de teatro, né, de um espetáculo, ou de um artista, ou de um empreendedor, por exemplo, a própria Casa Frida, enquanto espaço cultural, enquanto equipamento, pode também correr o mundo com muitas coisas, sabe? Muitas conquistas, assim. O que a gente está ganhando quando a gente vai trabalhar fora do nosso bairro, fora da nossa cidade? A gente está trabalhando a inserção do próprio Distrito Federal em outras
perspectivas, né? Levando o DF, as cidades do DF, para um contexto global, né? Saindo, ampliando as mentes, ampliando as conexões, né? A gente faz com que a gente aumente muito a mobilidade de artistas, empreendedores, grupos, e isso é muito importante. A cultura, ela depende do outro, né? O que é um artista sem o seu espectador, né? O que é você se apresentar sem ter o outro ali para te observar e trocar contigo, né? Senão a gente canta no banho, a gente dança em casa, a gente não... Mas a partir do momento que a gente traz isso para a nossa vida, que a gente quer viver da arte, viver da cultura, a gente tem que trocar com o outro, né? Senão não faz sentido, assim. Então, a gente ter essa perspectiva mesmo de que a gente está ampliando a nossa presença, ampliando a presença do que a gente acredita. Desculpa, né? Enfiei a mão no microfone. E, obviamente, ampliando nossa renda, ampliando a geração de renda assim, do nosso grupo, da nossa cidade, trazendo ganhos para a nossa cidade. Essa perspectiva econômica também sempre muito importante e a gente tem sempre que batalhar por ela. E cada vez que a gente circula com uma coisa nova, que a gente leva uma coisa nova para fora, que a gente traz uma coisa nova de fora, a gente está circulando e aumentando os conteúdos mesmo, né? Criativos e culturais, intercâmbio, assim. E a coisa do conteúdo é muito bacana, porque como cada um é único, cada ser é único no mundo, né? As perspectivas que são da Ellen, da Mika são da Mika, entendeu? Da Yara são da Yara. E a gente troca e a gente cresce juntas, né? E, então, essa questão da formação e do fortalecimento das experiências, quando a gente circula, isso eu acho que é das coisas mais ricas que a cultura traz, quando a gente trabalha isso profissionalmente, com a promoção e difusão cultural, que é o termo técnico, digamos assim, né, para a circulação. Então, a gente está ampliando o conhecimento técnico, ampliando o conhecimento criativo, profissional, dos agentes e da gente mesmo, assim, de quem a gente encontra. E aí, assim, queria contar rapidamente o que é o programa, né? O programa Conexão Cultura DF, ele é um programa muito ousado, eu diria, assim, muito contemporâneo, porque por isso a gente tem que cuidar tanto dele também. Hoje, ele ganhou prêmio ano passado de um dos melhores programas assim, de circulação do Brasil e ele é um dos poucos programas que tem o tipo de apoio que ele dá, assim. Então, o programa, ele apoia participação em eventos, então é isso até que vocês estão pleiteando, quero participar do Elas, um puta congresso feminino, o programa permite. Ele permite circulação, então eu com o meu grupo, Sebastianas, eu quero fazer um giro pelo Nordeste, porque eu acredito que lá tem a ver com o meu som, e aí você pode montar uma circulação e pedir para o Conexão. O Conexão permite fazer curso. Desde curso de uma semana, 2 dias, 3 dias, a curso de 1 mês, 2 meses. E o Conexão paga mestrado e doutorado. Bolsa de mestrado e bolsa de doutorado. Logo que o Michel Temer assumiu, uma das primeiras coisas que ele fez foi um corte gigante das bolsas da CAPES, do CNPq, quase 100 mil bolsas cortadas, assim, cortando ali o nosso conhecimento técnico-científico em todas as áreas, pois o Conexão Cultura, ele permite você ganhar uma bolsa com o programa. Eu quero fazer um doutorado e passar 4 anos em Portugal estudando teatro. É possível. Você pode ter um apoio assim, de até 5 anos, quando for doutorado. Eu quero fazer um curso de design de 1 semana. Pode também. Então, pode pedir. Então, essa perspectiva de uma política pública que apoia a participação em evento, que apoia a circulação, participação em festivais, seja de circo, de música, de audiovisual, de literatura, fazer cursos livres, residências artísticas, intercâmbio. E um novo eixo assim, do programa que eu ia falar mais para frente, mas eu já conto um pouco, que é o eixo de plataforma. Isso é uma coisa que foi meio que uma demanda do pouco tempo que o programa existe, que ele nasceu acho que em 2016, se eu não me engano, e isso vocês podem usar muito aqui na Casa Frida, que é o eixo dos mais importantes assim, para quando a gente está falando de internacionalização, que é a mão dupla.
Então é importante a gente ir? Serve mas é importante para também? trazer. De fora também? De fora. É a pergunta da Loba, viu, Ana? Então, assim, mas de fora não é tudo que é possível. Sim. Então, o que é possível? Vou fazer um evento, um encontro aqui na Casa Frida, e eu quero fazer um encontro de mulheres feministas da cultura, que não sei, você pode usar o programa para trazer críticas, compradoras, programadoras de festival. Você só não pode trazer artistas. Artista, mas você pode trazer programadora de festival, você pode trazer uma crítica, uma professora, uma palestrante. Você não pode ser apresentação artística. Porque a apresentação artística eles entendem que não é esse eixo plataforma. Mas, assim, muita coisa cabe dentro desse eixo de trazer. E isso eu achei que foi uma das grandes vitórias até do programa lançar essa linha, porque só a gente ir é legal pra caramba, assim. Mas trazer é muito importante, porque aí você estabelece a troca. Aí você cria mesmo o intercâmbio, o vínculo, e para aquilo crescer. Para dali virar... Se você pega um coletivo na Argentina, que tem a ver com o que vocês fazem no trabalho da Casa Frida, e você estabelece um vínculo permanente com eles, uma troca. Esse ano Ellen, vou lá e vou fazer uma fala, uma participação no evento de vocês. Ano que vem eu trago vocês para Casa Frida para dar um curso aqui. É possível. E aí o programa, ele tem duas modalidades, assim, que são as principais. Dentro dessas linhas de apoio, o programa ele pode ser pleiteado como o que eles chamam de permanente, né, que é a demanda espontânea, que é sempre aberto. Então, ou seja, demanda espontânea por quê? Porque eu quero ir lá e vou pedir uma conexão para ir para a Argentina, ou eu vou pedir uma conexão para participar de um festival de música na Colômbia, ou eu quero ir para um festival de circo na França. Eu quero ir fazer uma residência artística em Recife. Então, isso é a demanda espontânea. É a demanda que vem do indivíduo para o Estado. Você, indivíduo, fala, olha só, Estado, olha só, Secretaria de Cultura, é importante para mim, é importante para a minha formação, para o meu grupo artístico, para a minha instituição, que eu vá participar desse evento, desse festival, ou fazer esse curso. É uma demanda que vem de você para eles. E aí, isso está sempre aberto. Você entra lá no site do FAC, que é fac.df.gov.br, e tem lá um linkzinho Conexão Cultura DF. Aí é fac.df.gov.br. Porque tem o site que é da Secretaria de Cultura. Mas além desse site, eles têm o site do FAC mesmo, que é o Fundo de Apoio à Cultura do DF. Nesse site tem lá um linkzinho, não lembro, depois a gente pode ver e eu mostro para vocês, mas tem um linkzinho Conexão Cultura. Aí você vai lá e tem lá escrito demanda espontânea. E aí você clica lá, tem um formulário, aí tem um formulário específico para a linha plataforma, que é essa de trazer. Tem um formulário específico para quando é residência artística, para quando é participação em evento. Tem lá cada formulário. Então, e o outro jeito de pedir o apoio, digamos assim, é quando a Secretaria de Cultura lança um edital com, por exemplo, alguns eventos importantes. Eles lançaram, agora há pouco eles lançaram o resultado de um deles, que eles chamam #negócios. Então, aí é a demanda que o Estado mostra para a gente. Então, eles lançam assim, olha, a área de circo tem tais e tais eventos. A área de música tem tais e tais eventos. A área do audiovisual, tais feiras, tais mercados, tais festivais. Aí eles mostram para a gente que esses eventos, esses festivais, mercados, são importantes para a gente conhecer. Se você trabalha com música, é importante você conhecer o Circularte na Colômbia, é importante você conhecer o Midem na França, e aí você se inscreve para participar dessas missões da Secretaria de Cultura no edital #negócios. E aí é uma demanda que a gente fala que vem do Estado para a gente, porque eles indicando para a gente que eventos são importantes, que festivais são importantes, as nossas áreas... Para a perspectiva do que eles querem. Do que eles entendem de importante, entendem como
importância de circular, de estar presente. E essa é a diferença, né, do demanda espontânea, que é você que pede, e do quando eles lançam, que eles que indicam. E o que é pago? É o transporte? Então, Vai chegar lá, né? não é agora já, assim. Então, assim, e como é que é, assim, realmente o apoio? O apoio, ele pode ser feito individualmente ou ele pode ser feito em grupo. Ele pode ser nacional ou ele pode ser internacional. Aí tem, assim, algumas diferenças. Então, por exemplo, o limite para um apoio individual é R$6.000, nacional. Então, eu quero ir para São Paulo. Eu posso ter até R$6.000, dependendo do que eu vou pedir. Se é internacional, até R$12.000, porque aí vem, né, os custos que são todos feitos em dólar ou em euro, dependendo para onde você vai. E quando é grupo, R$60.000. O que pode estar dentro desse custo? Passagem aérea, hospedagem. Se você pede circulação, então eu vou, tipo, circular, só no eixo circulação. Eu posso pagar assessoria de imprensa. Isso foi uma das coisas também que no estudo que eu fiz para eles, agora nessa consultoria, porque assim, agora eu vou circulando, dando essas oficinas, mas eu fiz todo um estudo para eles, assim, entreguei muitas páginas escritas, cada entrega era 100 páginas, 80 páginas, com referências de outros lugares, outros programas, e aí E acho que quem já usou muito o programa já também levou essa demanda para eles, que é a demanda de que, assim, o que adianta você com seu grupo chegar numa cidade que você não conhece, ou que você conhece algumas pessoas, para se apresentar em um lugar que já é ótimo, uma super articulação, você já está conseguindo tocar fora, mas se você não conhece ninguém, se você não tem divulgação lá, se você não se conectou com ninguém lá, quem é que vai te assistir? Você vindo daqui? Se você não tiver uma puta divulgação, se você não tiver algum link com a cidade, como que a gente faz com que a gente leve público para esses lugares? Então não é só o Estado ir lá e pagar para você ir, porque quanta gente também já usou o programa, circulou e tocou para ninguém. Então, assim, é muito importante, e eles acolheram isso. Então eles incluíram a assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa você pode pagar. No caso de teatro, por exemplo, que tem muita bagagem e normalmente tem que ir por terra, aí eles também toparam, assim, pagar custos de bagagem ou quando vai viajar de avião também. Agora, com as novas regras das companhias aéreas, é um saco, né? Porque agora é assim, você só pode viajar uma mala, e quando muito uma mala, senão fica caro. Então eles também estão, na categoria circulação, também estão topando pagar uma bagagem. Mas são esses os custos. Você não pode pagar cachê. Cachê é uma coisa que o programa não paga. Mas passagem, deslocamento, tudo isso é possível. Eu posso fazer uma pergunta? Sempre. Eu, como artista, aí eu faço a solicitação, por exemplo, né? Uhum. Aí, no caso, você falou que eles incluem a passagem, né? Pode solicitar ajuda de custo para passagem. Sim. Mas seria, no caso, só do artista. Por exemplo, se eu tenho um filho de acompanhante, eu não posso solicitar a passagem dele? Não, dele não. Você pode pedir se você é um grupo. A sua é do seu grupo. A sua é do seu grupo. Ou se eu sou, por exemplo, não sou um grupo mesmo, assim, um grupo tipo Sebastianas, é um grupo. Não, eu vou fazer uma missão da Casa Frida para o Elas, por exemplo. E eu quero que vá eu e mais 4 amigas, companheiras, que são representantes da casa, e elas fazem isso, isso e aquilo, são articuladoras. Aí você constitui uma missão e pede para o grupo, entendeu? Mas para o filho não pode. Mas você pode pedir para você, cobrir todos os seus custos. Se você tiver, por exemplo, passagem, você vai para uma turnê, assim, uma circulação no Nordeste, e você vai fazer de avião só um trecho. Acho que você pode indicar lá,
que você vai ter a passagem aérea, Brasília, sei lá, Salvador, Fortaleza, e aí depois você vai fazer um circuito de ônibus. Aí é só você dizer lá, o que você vai ter pago é o custo da passagem aérea, o custo do deslocamento de ônibus e as diárias. Eles calculam o valor de diárias, tem um valor de diárias para o Brasil, tem outros para fora do Brasil, por estado. Se você vai para o Acre, é diferente de você ir para Minas. Minas é muito mais perto do que o Acre, então tem diferença também na planilha lá deles, na tabela deles, os valores de diária. Então, mas isso tudo está no site também, é bem... E depois você tem que prestar conta, né? Aí isso também foi uma grande novidade, assim, que recentemente eles mudaram, que é o seguinte, antes você tinha que prestar contas. O que é prestar conta? É você dizer com o que você gastou, prestar conta. Agora eles estão pedindo o que eles chamam de prestação de informação, que é você comprovar que você foi e contar o que você fez. Não necessariamente você tem que dizer exatamente o que você gastou. Eu gastei R$50 no não sei o quê, gastei 100 não sei o que lá. Não, você diz que você usou para passagem tanto, pode dizer, e faz um relatório. O que é muito importante, que é obrigatório, é você anexar, quando você for mandar todas as comprovações, mandar a passagem aérea, mandar o ticket, né, ou do ônibus ou da passagem aérea, esses comprovantes de que você foi. Mandar, por exemplo, se é evento que tem crachá, aí você manda fotinho do seu crachá, manda foto do evento que você participou e faz um texto, assim. Normalmente eles gostam de pedir por dia também. O que você fez lá nesses 4 dias que você foi nesse evento? No dia 1 eu fiz isso, conversei com tal pessoa, conectei com um grupo lá de Recife, dia 2 eu fiz aquilo outro. Contar um pouco como é que foi a experiência. Isso é a prestação de informação. Você pode exercer alguma atividade lucrativa durante o... Acho que sim. Por exemplo, a Sebastiana... Sim, cobraria ingresso, né? Boto fé. Acho que não tem problema nenhum. Massa. Não tem problema nenhum, assim. Bom. Não mesmo. Porque no FAQ de evento acadêmico não pode, né? De evento acadêmico, né? Inclusive, só você me lembrou uma coisa, quando é, por exemplo, curso, às vezes você pode pagar até a inscrição. Tem curso que tem, né, uma taxa, uma matrícula, uma inscrição, então às vezes eles também cobrem. E o curso? O curso pode ser tanto individual quanto do grupo? Pode. Eu conheço gente, por exemplo, que pegou Conexão e foi em dupla, ou às vezes, assim, 2 pessoas pediram para o mesmo curso. Agora, claro, assim, o programa, quando ele começou, ele tinha uma demanda menor. Cada vez que o programa vai sendo mais conhecido, mais gente vai pedindo e a concorrência vai aumentando. Todo início do ano, o secretário de Cultura lança uma portaria com o valor que tem para o programa para o ano. E aí, isso é dividido nos meses. Então, cada mês tem um teto, digamos assim, do que pode ser usado. O que ainda não pode, que assim, até o próprio Conselho de Cultura, que antes era quem fazia, né, a análise do Conexão, eles mesmos conversavam com a Secretaria sobre a importância de poder passar o recurso de uma linha para outra. Porque às vezes tem um mês, por exemplo, mês de junho, julho e agosto. Quadrilha junina, mês que é verão europeu, então, por exemplo, para quem tem banda de música e circula fora, são os meses mais importantes de circulação, porque na Europa tem muito festival, acho que só na França tem mais de 500 festivais. Então, são meses que dentro do Brasil tem muita coisa e fora do Brasil tem muita coisa. Então, é um mês que é muito bombado, Conexão. Junho, julho e agosto. E aí, por exemplo, quadrilha, normalmente são grupos grandes, assim. E, claro, o que acontece se eu tenho um grupo de 20 pessoas? Normalmente, as pessoas dividem. Eu faço num SEAC
um tanto, no outro SEAC um tanto. Quando são casos assim, de coisa grande, uma viagem mais gente, eu sempre recomendo a alguém ir lá na Secretaria de Cultura conversar. Olha, Então, a gente... ela tinha que... Vocês são quantos? Eu não lembro agora. É um ônibus, né? Cheio de gente. Mas assim, se é uma coisa muito grande, vale a pena, sabe? Vale a pena ir lá. Fala assim, olha, nós queremos ir, o evento é muito importante para casa, a gente vai articular com pessoas muito importantes para o que a gente faz, para a nossa cena. Então Da Casa Frida somos 4 para ir, mas a gente fez a solicitação para vários coletivos diferentes, em um único SEAC, E tudo dentro do valor permitido. dentro do valor permitido. Dentro Ah, dos então, 60 mil. dentro dos 60 mil. E qual é como que funcionam os prazos, assim? Tipo, Então, prazo é o seguinte, para entrar, né? Janeiro, ou para dezembro, quando que eu tenho que entrar? Sempre o que você tem que pensar é o 40 seguinte, dias, né, de 45 dias de antecedência do primeiro dia do mês do evento. Então, se o evento é 15 de janeiro, você tem que entrar 45 dias antes do dia 1º de janeiro. Aham. Então, a gente está falando em meados de novembro. Entendeu? Isso é uma coisa importante. Isso ainda é uma Então, questão... isso não estava claro pra gente. A gente achava que era 45 dias Do antes dia do evento. Pois é. é 45 dias antes do primeiro dia do mês do evento. 10 de É dezembro. 7 de dezembro. 7 de dezembro, e vocês entraram quando? A gente entrou em outubro. Acho que tá tranquilo, né? Foi no início? Mas não lembro a data de outubro. Já tinha passado a eleição? Já, né? O primeiro turno já tinha passado. Acho que sim. Não, mas hoje é 8, né? Então, Acho que tá tranquilo, eu acho. mesmo assim dá. Tá? Então janeiro fudeu, né? Porque Não, janeiro seria agora, meados de novembro. sim, mas se não tem ainda a previsão de qual vai ser Não, a grana, mas- o orçamento de janeiro, Mas eu acho que janeiro ainda funciona com... o que foi Desse determinado em 2018. Porque eles lançam e só quando sai, porque tem que ser o orçamento aprovado, né? Todo ano. Então, acho que até esse negócio do orçamento ser aprovado, que não é nem que é pela Assembleia Legislativa, né? Aí tá funcionando com do ano anterior, assim. Agora, sim, o que acontece? Isso que até a gente estava conversando no carro, agora na vinda, assim, lá, demora muitas vezes a análise lá deles, todo o trâmite. Muitas vezes tem acontecido da resposta sair assim, ó, em cima do laço. E aí isso faz com que as passagens fiquem mais caras. Isso ainda eles estão ajustando, sabe? Não está ainda... Mas, os 45 dias é o prazo mínimo. Se eu Mínimo. antes, não sei, mas antes não tem problema. Não tem problema. Aí o que estava acontecendo? Uma prática que o Conselho de Cultura estava fazendo, mas aí também muita gente já foi em cima. Teu evento é agora em janeiro e você deu entrada você é muito planejada, você deu entrada em agosto, porque você não quer, né, ter problema. Lá em agosto você deu entrada para o evento em janeiro. Aí chega na época da análise, o Conselho de Cultura pegava aquilo e falava assim, janeiro, ela pode esperar um pouquinho. E aí deixava para o outro mês. Quantos casos aconteceram assim? De pessoas que se planejaram e entraram com antecedência e acabaram ainda recebendo a resposta em cima da hora porque o Conselho de Cultura deixava um pouquinho. Ou, enfim, ou atrasava em alguma parte de tramitação. Isso está melhorando. Isso já não é assim. Já houve essa prática, mas já não é mais assim. Quando eu for eleita, Isso não vai acontecer. Então, eu sempre acho que vale a pena. Agora, às vezes não é possível. Por exemplo, a galera do cinema quer circular com seus filmes nos festivais de cinema. E aí, normalmente, a galera manda... Eu tenho um filme, tá? Eu mando meu filme para vários festivais. Eu inscrevo meu filme para ele participar. Mas eles não divulgam o resultado com 45 dias antes do evento. Às vezes, eles divulgam com um mês, às vezes nem isso, 3 semanas. E aí, como é que faz?
Aí você tem que correr e pedir o demanda espontânea e ver se dá certo. Muitas vezes o que a galera faz é a galera se previne, compra a passagem antes. Por exemplo, eu tenho certeza que eu quero ir para o Ela. Isso é muito importante para mim, eu vou de qualquer jeito. Eu compro a passagem, eu faço todo o meu rolê, me inscrevo, o que for. E aí eu peço. E aí, de repente, eu sou aprovada. Mas eu já tenho passagem, eu já tenho tudo isso. E aí aquele recurso entra para cobrir os teus custos, entendeu? Digamos assim. Por exemplo, ela falou do valor de 60 mil reais. Uhum. Qual o parâmetro eu tenho que... Você calcula com o que está lá no edital. Então, eu vou passar... Tem uma planilha. Tem uma planilha. Eu vou passar 8 dias fora. Então, assim, aí eles calculam lá as diárias. 8 dias do dia que você chega lá. Então, você tem lá o seu carro. E a passagem você que vai dizer qual é o preço. Eles têm sido bem... Isso também foi uma coisa que veio sendo aprimorada, né? Tudo na vida, né, gente? Passa o tempo, a gente vai melhorando nas coisas, né? E assim também é na gestão do Conexão Cultura. Então, assim, no início, a galera, sabendo dessa coisa que às vezes demorava muito para dar o resultado, a galera já pedia a passagem com preço, já imaginando que ia ser mais caro. E aí eles começaram a perceber que isso estava acontecendo muito e começaram a eles mesmos fazerem as pesquisas. Então a galera que analisa faz a pesquisa, entra no site, vê quanto é que está custando a passagem. Então não adianta você botar uma passagem mega cara, muito mais cara, prevendo que vai demorar porque vai ser cortado. Eles podem glosar, entendeu? Eles podem glosar até 25% do que você está pedindo. Podem chegar e falar, pô, Yara, você está pedindo muito caro essa passagem, não custa isso. Você está pedindo 8 mil e a passagem custa 5. Então isso agora é importante você mostrar, já aconteceu também. Eu fiz um evento ano passado, que era o COMA, Festival, Convenção de Música e Arte. Eu coordenei a convenção, as palestras, a área de mercado. E a gente trouxe 11 pessoas de fora. E a gente pediu um conexão. E aí, imaginando essa coisa de que demoraria, não sei o que lá, a gente pediu as passagens e dentro do que a gente pediu assim, uma que estava um pouco mais cara. E aí a Secretaria de Cultura vetou, falou, olha, não, isso aqui está muito caro. E aí eu mostrei para eles, assim, nosso grupo, né, a gente mostrou, olha só, essa pessoa, ela sai do Equador, ela vai do Equador para não sei aonde, não sei o quê, ela demora praticamente 24 horas viajando. Você não vai fazer com um convidado seu que está vindo para um evento, fique tipo 24 horas você chega no Japão, gente. Não é daqui da América do Sul, de um país para cá, você não demora 24 horas. Então também você não pode botar o cidadão, a cidadã, para fazer um voo horroroso só porque é o mais barato. E eles têm entendido isso. Então eu acho que sempre a verdade é melhor, entendeu? Você vai na média, talvez um pouquinho mais, entendeu? Um pouquinho, mas é legal às vezes também quando você está pedindo você mostrar outros preços, ó, tem esse, estou pedindo esse, não custa. Mas eles têm feito análises bem... E assim, por exemplo, eu estou me programando para ir, aí eu vou lá e vou pesquisar o preço da passagem, mas a gente sabe que tem essa alteração conforme vai chegando a data mais próxima. Aí eu faço a solicitação ali para uma passagem de 3 mil, mas só que como a liberação do recurso é mais próximo, de repente a passagem ficou 5 mil. Pois é, aí vai ser um custo seu. Você pode pedir, assim, prever, imaginando, de repente a passagem normal é 3 mil, né? Você pega, 3 mil. Você pode mostrar que ela pode estar custando 4,5, assim, não muito mais, porque aí não eles vão perceber, enfim, não vai ser, vão cortar. Então, eu acho que tem que ter o bom senso, sabe, assim, eles estão cientes de que isso acontece, ninguém quer que seja assim, mas é muita coisa, né? No fundo, é a mesma galera do FAC que analisa, né? Tem a parte de admissibilidade, que é aquele primeiro passo, né? Aquela primeira seleção, ver se os documentos estão ok, se de repente a pessoa não deu entrada com 45 dias mínimo, deu com 30 dias, essa pessoa já é assim, automaticamente cortada.
Então, essa primeira análise é feita pela mesma galera do Fundo de Apoio à Cultura. Dentro desse recurso, tem alguma verba destinada à circulação? Por exemplo, eu viajo para Recife e aí, dentro de Recife, lá dentro, tem destinação para isso? Eu vou tocar em tal lugar, mas depois vou tocar em outro lugar, preciso transitar. Você pode pedir no seu, por exemplo, você pode pedir o que eles chamam de circulação, que aí vou fazer uma circulação por Pernambuco, e então eu vou para algumas cidades de Pernambuco, e aí você coloca lá, aí você pede nessa rubrica que eles chamam de circulação. Ou você pode pedir também, eu vou para a cidade de Recife, então eu tenho o custo da passagem aérea, que é tanto, e passagem para Recife é caro, assim, é R$1.000, às vezes 1.200, quando você acha um bom preço, é R$700, assim, então é um trecho caro, por exemplo, e eu vou gastar. Então, R$1.000 de passagem, eu vou ter um custo de R$300 de deslocamento interno, de Uber, né? Enfim, então você pode colocar lá esse custo tanto de transporte local, interno, e vou calcular que eu vou ficar 8 dias, então eu vou ter tanto de diária. Aí você faz a sua soma e pede. E qual é a chance de admissibilidade para demanda espontânea no sentido de, assim, de como funciona Por exemplo, se você é completamente um artista autônomo, assim, você não participa de uma companhia, não tem nada assim, como que a chance de admissibilidade? Não tem, assim, você vai pedir o que você quer fazer. Então, por exemplo, digamos que você quer fazer um curso. Então, eu quero fazer um curso, só área artesanato, né? Por exemplo, quero fazer um curso em Pernambuco, porque tem uma galera lá que trabalha na mesma linha que eu trabalho e eu quero fazer esse curso. Você vai e pede. Ou eu quero participar de um evento. Eles sempre vão, como vai ficando cada vez mais concorrido, eles vão sempre medir várias coisas. Normalmente, o que eles olham? Qual é o grau, o que essa pessoa que está pedindo tem, por exemplo, de articulação. Então, Capital cultural. E também assim, do tipo, exatamente, é uma coisa que vai ser só para mim, é só para mim, eu vou me formar e vou replicar isso, eu vou pegar esse conhecimento, depende muito do que você vai contar. A vai ajudar muito nisso. Né? Muito, muito. Capilaridade. Tudo que uma de nós fizer vai ter uma repercussão para quem a gente atende. Exatamente. E isso são argumentos muito fortes, assim. Sempre quando uma pessoa fala por um coletivo, além de si, claro que isso traz mais, né, pontos, assim. É o que eu ia perguntar. Tipo, quais são vantagens que se tem além dessa, assim, tipo, de você, por exemplo, você é da Casa Frida, qual é o tipo de critério que eles vão usar para achar que um projeto, uma proposta de financiamento é melhor do que a outra? Depende muito. Depende muito. Porque, por exemplo, tem áreas que são muito mais concorridas do que outras, né? Então, a gente tem participação em eventos, é um eixo. A gente tem circulação, outro eixo. A gente tem plataforma, trazer. Um dos eixos mais concorridos, eu acho que é o mais concorrido, é o participação em eventos. Participação em eventos, festivais, esse é o mais concorrido. Muita gente pede. Então, eles sempre vão pesar. Então, digamos que naquele mês, eles tenham, sei lá, R$80 mil para a linha participação em eventos. E tem 10 pessoas, 10 proponentes pedindo. Tem um proponente que quer ir com 12 pessoas, não sei para onde. Tem uma pessoa que é sozinha, quer ir para São Paulo participar de um evento. Tem outra pessoa que quer ir para, sei lá, fora do país, mas ela é uma programadora e ela está levando não só ela, como ela está levando a Casa Frida, o outro coletivo, porque você pode fazer isso.
Eu vou participar de um evento, eu vou participar de um mercado, daqui a pouco eu vou até contar um rede, pouco, né? sem rede. Daqui a pouco eu vou contar um pouco mais assim de como se posicionar quando você vai para um mercado, para um festival. Como que você leva tua arte, teu produto, né? Exatamente. Então, se você coloca quando está preenchendo o formulário, como é seu nome mesmo? Desculpa. Ana Luísa. Ana Luísa, quero pedir para participar de um evento X lá. E eu vou me apresentar. Eu quero ir, vou sozinha ou vou com o meu grupo. Mas eu estou indo representando a Casa Frida, eu vou levar a casa. Eu estou indo também levando portfólio, levando material desse grupo, dessa parceira, dessa outra parceira. Então você não está indo só você. Você está levando uma casa que está por trás, um equipamento. Você está indo levando outros artistas. Isso também conta ponto. Eu vou participar de um mercado. Muito isso foi o Guilherme do Favela Sounds, né? O Gui, exatamente, o Gui fez muito isso. O Gui levou o festival, o Favela, levou alguns artistas, entendeu? E trouxe muita gente. Porque, claro, uma vez quando você vai para um evento, é aquela coisa, assim. Não funciona, não existe você fazer promoção sem troca, sem mão dupla. Internacionalizar sem mão dupla. Não tem, assim. Tem você, eu faço isso, vem conhecer o que a gente faz lá em Brasília. Vem conhecer a Casa Frida. É sempre a mão dupla, assim, né? Então, é sempre, vamos dizer que conta mais pontos, digamos assim, se você está indo e não é só para você. Agora, claro, às vezes é um curso é para você. Ou para 2 pessoas, você não, né? O que você tem no curso, você pode replicar e passar. Você pode botar isso. Gente, eu vou fazer um curso, mas quando eu voltar desse curso, eu vou replicar e você escreve isso lá. Eu vou replicar esse curso, vou fazer vários cursos, vou fazer falas a partir disso, assim, entendeu? E aí, quando você consegue pra sair fora do Brasil, você tem que se virar lá, né? Pra se comunicar. A não ser que você faça parte daquilo que eu estava contando para vocês, que é o edital que eles abrem um chamamento público, #negócios, porque aí você, quando é selecionado, você participa da Missão Brasília. Do grupo da Secretaria de Cultura. Então vai ter alguém. Então, muitas vezes vai alguém da secretaria, outras vezes não vai. Sempre é muito legal quando vai alguém da secretaria, porque quando vai alguém, essa pessoa vai abrindo outras portas. Aí é como se institucionalizasse aquele grupo. Esse grupo aqui é o grupo que está vindo apoiado por uma política pública de circulação, de promoção. Mas, na verdade, sempre que você viaja com conexão, você tá com essa chancela. Você ganhou conexão, você está indo para algum lugar, para um curso, para um evento, para um festival, chancelado de que você está ali por uma política pública que apoia a circulação, a promoção, apoia com que o teu grupo, o teu evento, a tua casa circule, assim. Que é uma política pública que entende a importância de você trocar com o outro, de você expandir suas fronteiras para o crescimento do que você faz, entendeu? O crescimento da tua arte, o crescimento da tua vizinhança, do teu grupo. Isso é muito legal, assim. Isso... a residência artística, amiga, qual que é? Residência é uma das coisas mais lindas que eu acho, assim, porque a residência... Qual é a diferença de intercâmbio cultural e residência, né? A residência é uma imersão, o intercâmbio nem sempre né? Às vezes pode ser um intercâmbio num evento, mas a residência pressupõe uma imersão. E a residência... O que eu quero fazer com a Casa Frida, essa e a Casa Frida do México, é mais nesse sentido da residência artística. Eu queria que desse para as meninas sentirem, sabe? Então, tanto que a gente tem que elaborar para chegar nisso. Isso é maravilhoso, porque a residência é a possibilidade de primeiro você ir para algum lugar e ficar um tempo, trocar assim, com tempo, com aprofundamento, com alguma casa, algum grupo. A Casa Frida lá também é um museu, né? Assim, e então vocês podem trocar muito no sentido assim de trabalhar o feminismo, as mulheres, tudo que vocês vêm trazendo. É muito importante que vocês identifiquem pessoas, assim, o ideal é que vocês mapeiem, conversem com pessoas que já foram ao México, que têm conexões com o México,
para falar, olha, tem fulano, beltrana, que são figuras importantes assim para a gente trazer, pedir carta de recomendação. Quando é curso, isso é importante também, Yara, quando é curso, tem duas opções, assim, mas normalmente eles pedem uma carta de que você foi aprovado no curso, ou uma comprovação de que você se inscreveu nesse curso, ou que vai se inscrever, entendeu? Então, a residência, você pode pedir uma semana, um mês. Mas o limite de apoio financeiro é o mesmo? Não, é Eu vou diário. fazer É diária. por exemplo, eu vou fazer um mestrado. Como é que seria isso? Aí é bolsa. Seria... Aí é diferente desses valores. Você vai fazer um mestrado no México. E aí você quer também ir lá na Casa Frida, inclusive você não vai não só fazer o seu mestrado, como você vai articular para a Casa Frida e para poder começar um intercâmbio e que tem o intuito de fazer uma residência permanente de troca, por exemplo, com a Casa Frida do México. Aí você vai dizer lá que você vai fazer um mestrado em, não sei, no que você quiser, e aí você vai calcular. O meu mestrado dura 2 anos. Normalmente 2 anos, o tempo... Perspectiva de gênero no direito. Perspectiva de gênero no direito, perfeito. E aí você... Mas esse é um mestrado financiável pelo Conexão de Cultura? Não. Tem que sempre ter um link com a cultura. Agora, eles têm um entendimento muito amplo de cultura. Massa. Então, assim, Porque eu não o sei México se é um dos realmente países que direito, não sei, mas se você pensa na perspectiva, a cultura tem muito com o direito, né? A gente tem direito autoral, a gente tem, assim, uma série de linguagens que precisam do direito. O direito de autor é um dos temas mais importantes, mais debatidos, assim. Então, se você fizer um bom link, né? Encontrar um bom link, a gente está falando de uma política pública da Secretaria de Cultura, né? Então tem que ter esse pano de fundo. Só é submetível com SEAC. Só SEAC. Esse é um ponto. Mas tem que ter aí SEAC. seria uma bolsa. Mas aí, então, você vai pedir teu mestrado e você vai ganhar uma bolsa. E aí tem lá, Bolsa da América Latina, custa tanto. Que tem uma tabela. E aí nessa tabela você vai falar, são 2 anos. E aí eles têm lá, por mês, uma bolsa que você ganha. Aí você pode pagar a inscrição do seu mestrado, a passagem, ida e volta, e a tua bolsa. E você colocando que esse mestrado é um estudo que vai ajudar nisso que eu falei, na articulação para casa, na sua formação, na articulação da casa, nas conexões para futuramente se criar uma residência mais, você vai dando mais robustez para aquele teu pedido. Você tem que botar seu projeto também? Não. No mestrado, talvez você tenha que dizer qual é. Da sua Sim, tese. talvez dizer qual é a sua... Acho que não mandar o projeto, mas acho que sim, você tem que dizer o que você vai estudar lá. Eu conheço uma das pessoas que eu entrevistei, quando era um produto que justamente se falava que era a entrega sobre cursos, residências, mestrado, doutorado, eu conversei com a primeira pessoa que ganhou uma bolsa de doutorado pelo Conexão, e era uma mulher e ela foi para o México. E ela foi estudar, a Mariel, ela foi estudar cultura digital. E ela está lá fazendo doutorado com bolsa do Conexão. E aí vários problemas surgiram, porque o programa é novo também. Então, por exemplo, vocês sabem que recentemente, vocês já ouviram falar da LOC, Lei Orgânica da Cultura, né? Então, a Lei Orgânica da Cultura teve recentemente também um decreto, que foi o decreto 106, de 20 de abril de 2018. Esse é um decreto muito importante para vocês lerem. Vocês têm que ler ele todinho, porque ali tem as regras bem claras do uso do programa Conexão. O que pode, o que não pode, como é que é aplicado. Então, realmente vale a pena vocês estudarem a portaria 106, não é decreto, perdão, é a portaria 106 de 20 de abril de 2018. Essa portaria tem todos os novos usos, todas as novidades assim com relação ao programa. E dentro da LOC tem previsto lá o programa. O programa Conexão Cultura está lá na LOC. E a LOC traz o plano de cultura, que é o plano que traz as metas, as diretrizes para os próximos 10 anos no Distrito Federal. E está aí, eu acho que é no artigo 5º,
do plano de cultura que fala sobre internacionalização, promoção da cultura. Então isso é uma coisa que vale a pena vocês estudarem, para vocês sacarem bem o que pode e o que não pode. Então, por exemplo, a Mariel, que foi a primeira a ganhar a bolsa, ela esbarrou em problemas do tipo assim, não podia antes ter pedido de ter apoio de 5 anos para doutorado. Era de 2 em 2 anos renováveis. E aí a gente fez uma entrevista por Skype, né? E aí ela me falava assim, como é que eu vou voltar para o Brasil depois no 2º ano para poder pedir a renovação? E ela sim teve que vir para o Brasil para fazer algumas renovações dentro do programa. Hoje não tem mais isso, porque hoje, depois da LOC, depois da Portaria 106, foi permitido o apoio de até 5 anos para doutorado, porque doutorado às vezes é 4 anos, é 5 anos, né? Então isso é uma novidade que é possível. E mestrado normalmente 2 anos, né? Então você pode, tipo... A necessidade do SEAC é só para fazer uma graduação? Não, para tudo. 5 anos. Para pedir o Conexão, você tem que ter SEAC. Não dá pra pedir no SEAC de uma pessoa pra um grupo ou outro. Se é para participação em evento, dá. Então, você tem um grupo, só uma pessoa do grupo tem SEAC. Essa pessoa pede para o grupo todo. Mas se é, por exemplo, curso, se é uma formação pessoal, aí você não pode pedir para outra pessoa. Você pede, Ana, uma conexão para a Yara fazer um curso, aí não pode. Entendeu? É porque assim, a gente já tava de olho no Conexão, a Sebastiana, porque a gente vai, o seu exemplo é real, a gente vai fazer uma turnê no Nordeste. Pois é. Aí, enfim, a gente vai, tipo, tem os lugares pra gente tocar. E a ideia é a gente encontrar com vários mestres. A gente já conversou, entrou em contato com vários mestres de cultura popular do Nordeste pra gente ir lá, aprender a fazer os instrumentos e ter uma vivência. Só que, então, esse seria no eixo de circulação, né? E vocês já têm identificados esses mestres? Já conversaram? Temos alguns. Temos. Quanto mais Sim. informação vocês colocarem, melhor. Porque aí vocês podem pedir o circulação, mas vocês vão estar dizendo, deem uma olhada nas duas coisas. Porque vocês poderiam também pedir residência. O circulação, ele exige que você faça pelo menos 3 apresentações em cidades diferentes. Se você tiver isso, você pede circulação. Se não, dá uma olhada na residência, porque às vezes, se você, por exemplo, só vai ficar em um estado ou em uma cidade, e aí você pede residência e conta que você vai ter esses encontros. De qualquer forma, eu acho que vale a pena colocar. Vale a pena você colocar que você vai fazer uma circulação. Eu vou ser a Roma. Que você vai fazer uma circulação, mas que vocês vão encontrar mestres, que vocês vão fazer cursos e que vocês vão replicar esse conhecimento que vocês vão trazer. A gente tem. Quanto mais conectado, quanto mais elementos você trouxer para o teu pedido, melhor. Porque você não está indo só participar de um evento, você não está indo só fazer uma apresentação. Você está indo se apresentar, você está indo conhecer os mestres locais, você está indo levar o seu conhecimento, você está indo aprender, você está, entendeu? Então, tipo... Massa. Só que o ponto nenhuma de nós temos SEAC, e eu acho que o resultado do SEAC demora aí uns... Demora, se tu tá pensando nisso agora Foi agora há pouco, né? Teve uma renovação do SEAC aí que acabou agora há pouco, não lembro que dia, mas... Foi antes do edital. Foi antes do edital, exatamente. Por exemplo, suponhamos que eu tivesse SEAC, eu podia fazer no meu SEAC para elas irem? Você teria que ir junto. Eu teria que ir junto. Você teria que ser a produtora. Ou alguém que de repente, até talvez fosse possível você não ir, mas você produzir. Você está produzindo. Normalmente, assim, participação em evento, festival, essas coisas, é possível uma pessoa pedir e as outras não terem. No caso de um grupo, quando as pessoas não têm SEAC, e uma pessoa que está pedindo tem, as outras pessoas têm que mandar comprovante de residência no DF. Então não tem SEAC, mas tem comprovante de residência, ok. Mas alguém tem que ter SEAC para pedir. O SEAC demora quanto tempo médio para você? Um mês. Não é, por aí. Depende de Agora, se você mandar agora.
Você só vai ter o resultado quando tiver a reunião que vai avaliar os pedidos, entendeu? E para que serve o SEAC? O SEAC é um cadastro na Secretaria de Cultura para você ter acesso às políticas públicas, aos editais, aos recursos. O SEAC é muito importante vocês tirarem. O que precisa ter para tirar o SEAC? Precisa comprovar que você tem 2 anos de Distrito Federal, de atuação cultural, importante é isso, 2 anos de DF e de atuação cultural. Os últimos 2 anos atuais, no caso. Ou, enfim, não precisa ser dos últimos 2 anos, pode ser de antes, você tem que ter 2 anos de experiência. Por exemplo, se eu tive 2 anos de atuação cultural, mas eu tive anos de viajando. Segue. Tudo bem. Segue. Mas você tem comprovante de residência De 2 anos. de 2 anos, entendeu? É isso que é importante. Você tem que comprovar que você tem 2 anos morando no DF. Às vezes a pessoa, por exemplo, eu tenho 4 filhos e eu tive gêmeos, a última gestação. E eu fiquei, assim, afastada, porque gêmeos é uma pauleira, assim, eu fiquei trabalhando muito de casa, mas eu não estava, assim, na rua fazendo o que eu faço, que é trabalhar com festival, por exemplo. O que eu mais... Minha área é festival, internacionalização e tal. Eu fiquei afastada de estar lá produzindo, mas então, assim, eu tive um gap. E eu até, depois disso, resolvi colocar no meu currículo maternidade. Porque esse negócio da gente... Aí as mães falam assim, tá, mas e esse período aqui, você ficou parada? Não, filho, tipo... Então, assim, eu botei no meu currículo. Resolvi botar no currículo a maternidade. 2015, meus gêmeos nasceram, tá lá. 2015, 2016, maternidade, entendeu? Então, assim, mas tem que estar lá. 2 anos de comprovação na área cultural e de residência no DF. Mas vocês têm que tirar SEAC. O SEAC é um direito, assim. É um direito que todo mundo tem. Vale a pena dar um trabalhinho? Dá um trabalhinho na hora ali, porque você tem que juntar a papelada. E pra você entendeu? comprovar a residência. Comprovar a residência, você tem que ir atrás disso, mas façam isso. Porque isso é a política pública que nos apoia, assim. A gente já é de uma área que não é... Como você comprova a residência de anos atrás, assim, de 2 anos atrás? Não tem uma conta qualquer? Conta de 2 anos atrás. Sim. Uma conta de telefone celular, uma conta de qualquer conta. Dá pra solicitar com as operadoras, será? Contas antigas? Não sei. Essa é a grande questão de ninguém da Casa Frida ter SEAC. Isso vocês têm que... Nem você, Ellen. Nem eu não tenho, mas eu só tentei uma vez. Mas, enfim, o SEAC é importante, gente. Manda pra gente só. É muito importante, assim, é importante que, se for preciso, faça uma conta de celular, porque a gente já, assim, é difícil. A gente... Microempreendedor individual não serve? Serve, acho que serve. Aí, Eu acho que serve. Pra entender, então, a última coisa. Que eu já bolei um projeto aqui genial na minha cabeça. Rola de fato, a gente tava querendo também, pensando em levar alguém pra registrar. Então rola da gente fazer um projeto no SEAC de alguém do audiovisual para o grupo, que é eu e mais 2 meninas, então 4 pessoas, numa conexão de 1 mês. Pode. E aí é caríssimo, né? E assim, o que não pode é passar de 60 mil. Então você vai fazer essas contas e vai ver lá no site como é que tá a diária. Aí você vai calcular a diária para 4 pessoas. Inclusive, eles adoram essa coisa de registro. Porque tudo isso é material que fica para eles, né? Uma coisa que eu já conversei muito com eles também, e aí o meu trabalho na consultoria, eu escrevi sobre isso, a importância deles usar como dados, assim. Eles já têm desde 2016 o programa funcionando, então a gente está falando de 2 anos de programa já, né, ativo. E que informações concretas eles têm já mapeadas? Eu não sei se eles têm.
pessoas mais ou menos já viajaram, para que lugares, que tipo por exemplo, a galera das artes cênicas vai mais para isso aqui, para esse lugar, a galera do cinema prefere ir para cá. Esses dados eu não sei se eles têm, entendeu? Mas é muito importante que eles tenham, isso ajuda a gente também. E então é uma vantagem você poder levar alguém para registrar. Isso é sempre importante, porque aí você lança nas redes sociais, você vai lançar um produto daquela viagem, isso chega a mais pessoas, então isso é bom. Sabe? E a gente faz um trabalho há uns 2 meses já, que é um ensaio aberto na Feira Permanente de São Sebastião. É muito massa, assim, tipo, a galera... Todo o domingo que a gente não vai, os próprios feirantes cobram a nossa presença, porque, tipo, as pessoas que vão comprar, fazer a feira no domingo já conhecem a gente. Tem uns 3, 4 senhores, assim, que toda vez vai lá e manda uma poesia em cima da música. Enfim, realmente a ideia é multiplicar o conhecimento da cultura popular do DF. Isso é muito importante você E a gente já tem isso, né? Já é um trabalho fixo. Todo domingo, na Feira Permanente de São Sebastião, tá todo mundo convidado, leva o seu instrumento e toca com a gente. Isso é muito legal de vocês colocarem. Tem que colocar isso. Se pá, até uns vídeos, né, do nosso ensaio lá. Sim. Que é muito massa, velho. A galera, tipo, a galera interage todo mundo, assim, é muito massa. Pois é, a inscrição no Conexão ela é toda online, né? É toda pelo site. Então você quando vai botar coisas tem que ser links. Aí dá pra colocar, eles olham. Eles olham assim. É sempre importante ter em mente isso. Quanto mais é um programa que está falando de conexão, né? De você conectar, de fazer curso, de aprender. Então, quanto mais conexão você botar, melhor, né? Eu até trouxe aqui um pouquinho da coisa de tipo, não sei se vocês querem entrar nisso, senão a gente pula, mas que práticas são importantes assim quando você vai participar de um mercado ou de um festival? Então, quando a gente vai para fora, assim, com o nosso trabalho, fazer uma circulação, seja nacional, como vocês estão pensando no Nordeste, seja internacional, a gente está falando da construção de confiança, de relações de confiança. Para você chegar lá, você tem que se conectar com parceiros locais e isso é uma relação de confiança. E aí, você tem que... Uma coisa também muito importante quando a gente quer expandir as fronteiras, é a gente trabalhar com um planejamento de médio e longo prazo, digamos assim. É muito importante para as nossas áreas que a gente comece a pensar em planejar mesmo. Eu quero ir para esse evento na Argentina, depois desse evento na Argentina, no primeiro semestre, no segundo semestre, eu vou trazer da Argentina essa galera e assim ir trabalhando com essa coisa do planejamento. Eu vou fazer no Nordeste. Quando é que vocês pretendem ir para o Nordeste, por exemplo? Dezembro. Dezembro agora? já está bem em cima, né? Para vocês pedirem conexão. É final Mas, de dezembro? Em dezembro a gente vai participar de que assim, independente, a gente vai participar de um festival no Rio Grande do Norte. Uhum. A ideia é ter uma vivência com alguns mestres na Bahia, em 2 lugares da Bahia. E em janeiro tem o festival de poesia com muito coco, com encontro de coquistas, em São José do Egito, Pernambuco. E aí tem até o pré-carnaval pra gente se apresentar em alguns lugares que a gente foi convidada, no Recife. E vocês ficariam todo esse tempo fora? Sim. Então, aí é circulação. E começa quando, de dezembro? 19, se não me engano. 19. Hoje é dia 8. Você tem bem pouco tempo, Ana, pra... Assim, mas a gente pode ir de forma independente, viajar dezembro por nossa conta própria. A gente tá fazendo uma vaquinha online. E depois tentar o recurso pra janeiro. Ah, tá. Porque aí a gente pega Mas aí, janeiro... mas vocês vão estar aqui São para poder José do tramitar? Egito.
tramitar o rolê. Porque aí vocês vão ter que... digamos que vocês vão ser selecionados. Vocês entram agora para janeiro, aí vocês são selecionados. Vocês têm que assinar o termo de ajuste, que se chama, que é o contrato entre vocês e a secretaria. Aí tem que estar aqui para ir lá assinar. Tem que abrir uma conta no BRB. Uma das coisas que a portaria 106 traz é a possibilidade de você usar a sua própria conta. Não abrir conta no BRB, como todos os projetos do FAC. Mas isso eu só vi sendo aplicado para o edital deles, o #negócios. E quem ganhou o dinheiro vai para a conta da pessoa mesmo. Eu acho que isso vai ser assim, mudado para todo o FAC, inclusive, que a tendência é que não precise mais abrir conta no BRB, mas ainda precisa. Então alguém de vocês vai ter que estar aqui. A pessoa que for o proponente tem que estar aqui para assinar as coisas, senão vocês vão ter que voltar para ir. Mas só o proponente? Eu acho que só o proponente. Massa. Ou vocês podem também, estou pensando aqui, o proponente, digamos, tem que ter o proponente que tem SEAC, né? Essa pessoa, se ela não tiver, tem que deixar uma procuração em cartório, delegando todos os poderes para outra pessoa, e aí tudo bem. Aí essa outra pessoa resolve tudo, aí tudo bem. Aí vocês podem estar lá, porque aí o recurso entra, vocês estão lá, entendeu? Não tem problema. Massa. Aí acho que pode ser. Bom. Né? Rola. E aí, gente, o que mais? E essa coisa de participação em evento, de viajar, de festival, dos cursos, tudo isso nada mais é do que a construção de rede. Então, quanto mais teia a gente tiver nessa rede, mais bacana. Você deve estar sacando também a importância de você ter pessoas lá para construir a tua circulação. Isso é das coisas mais importantes. Então, se a Casa Frida quer se conectar com a Casa Frida do México, tem que ter pessoas lá. O que a gente chama de... a Casa La Frida em Salvador também agora. É uma ótima conexão. É uma ótima conexão. Então, eu chamo assim dos sócios locais. Essas pessoas é que vão possibilitar mesmo a coisa acontecer. Porque você não mora na cidade, se a gente não está em Salvador, a gente não está na Cidade do México, a gente está em Brasília. Em Brasília, vocês sabem do rolê de vocês, que é a Casa Frida. Alguém do México não sabe, se quiser chegar aqui, se não conhecer vocês, como é que vai chegar aqui na Casa Frida? Então tem que ter alguém na cidade onde você quer ir, que ajude vocês nessa articulação, que ajude, tipo, a marcar uma gig, uma festa, um show para vocês tocarem, um mestre para vocês conhecerem, importante. Então, isso... que vocês cultivem essas relações, assim, porque sempre que você estabelece um vínculo, ele é um primeiro contato e que se você mantiver, você vai ali ter sempre um intercâmbio permanente, assim. Então, é muito importante quando você também tem festivais e mercados, você conhecer quem são as pessoas que fazem esses festivais e mercados. Não só quem está se apresentando lá, mas quem são os curadores desses festivais e mercados? O que eles estão procurando? O que eles gostam de levar? Por que eu fui escolhido ou por que meu grupo não foi escolhido? Porque esse festival, ele gosta de coco. Então, assim, quem não toca, quem é do eletrônico não vai tocar no festival de coco, porque não é da curadoria, né? E aí, assim, sempre ter em mente de sacar o que está por trás, né? O que está por trás de um evento, de um mercado, tal. Aí a coisa da reciprocidade mão dupla, a gente já conversou um pouco, que é essa coisa sempre... E vocês têm uma casa, gente, vocês têm a Casa Frida. Esse é o melhor cartão de visita possível, porque qualquer coisa que vocês façam, vocês podem receber de volta, porque vocês têm um espaço para apresentação, um espaço para muita troca, para fazer curso, para um monte de coisa. Vocês têm uma casa, então isso é muito importante. E também a coisa de vocês... saberem da importância desse trabalho que é contínuo. Quando você for tocar lá, quando você conhecer alguém lá importante, os mestres, quando vocês se encontrarem, esse é o primeiro start. Dali tem todo um caminho de manutenção daqueles contatos, de manutenção daquelas redes. Isso é também bem importante para todas as nossas áreas, né? E isso, ou seja, o Conexão Cultura ajuda muito na profissionalização das nossas carreiras, do trabalho que a gente faz, do nosso grupo, da nossa formação. Minha chance de ficar famosa.
E a chance de É ficar famosa, uma assim. dificuldade gigantesca pra quem é artista, né? Conseguir Muito. profissionalizar e viver da arte. Eu acho que é a maior dificuldade do artista. É o maior sonho, na verdade, né? É. O artista ser reconhecido. E por isso que às vezes, assim, se você pensa na perspectiva que o Conexão é um programa, uma política pública que ajuda na tua formação para você melhorar, então você pode fazer um curso, cara. Não precisa nem pensar em participar. Pô, meu grupo não está sendo chamado, já apliquei já me inscrevi uma porrada de festival, nunca sou selecionado. Tá bom, vai trabalhar a tua formação em gestão ou numa técnica de teatro, numa técnica circense. E isso vai te dando cancha, sabe? Para você ir depois ir solicitando outros apoios, assim. E aí eu gosto muito de falar também sobre a importância da gente conhecer o nosso projeto, assim. Então vocês realmente conhecem o trabalho que vocês fazem? Vocês sabem vender o que vocês fazem? Vocês sabem falar sobre o que vocês... Se alguém te falasse, fala em uma linha, 3 palavras o que você faz. Você sabe falar? Você sabe descrever? Você sabe vender o que você faz? Isso é muito importante. Você sabe quais são os pontos fortes e os pontos fracos do seu trabalho? Isso é muito legal da gente fazer esse exercício. Porque quando a gente se conecta nessa profundidade com o seu trabalho artístico ou com o seu trabalho como empreendedor, como gestor de uma casa, fica mais fácil de você identificar e até pleitear. Na hora de você preencher e pedir um Conexão Cultura, você vai saber o que é ponto forte do seu projeto ou não. Então você pode falar assim, meu ponto forte é a articulação, a gente é uma casa que é assim... tem uma rede enorme, mas a gente ainda tem, por exemplo, sei lá, déficit de formação em gestão. Então, por isso que a gente está pleiteando esse curso, porque a gente quer melhorar. Ali você está identificando que você tem um ponto forte, que é a articulação, e um ponto mais fraco, que é a formação técnica. Então, é sempre bom ter em mente as duas coisas. O que é ponto forte, o que é ponto fraco. E aí, essa coisa de que quando você vai fazer uma apresentação, né, que eles falam que é um pitching, uma apresentação, o que você tem que saber? É um pouco isso. Conhecer o seu produto, entender qual é a essência do seu trabalho, o que te motiva a fazer ele, o que motivou a Ellen a criar a Casa Frida, todas essas coisas, assim. Importante você saber com quem você quer falar, para quem você quer vender o seu trabalho, que festival você quer conversar, que evento. Então, conhecer o lado de lá também, conhecer quem são seus compradores, o que eles buscam, qual é a curadoria deles, quem eles apoiam. Isso é super importante também. Quando você sacar bem o teu produto, você construir o seu conteúdo, a história que você vai contar, porque tudo é história, gente. A gente conta histórias. Todo o tempo a gente está contando histórias. Construir essa narrativa da história que você quer contar, na linguagem que você faz, é super importante. Na construção de uma circulação, assessoria de imprensa local, é muito importante. Vocês vão viajar, cara, arruma alguém, se você for pedir um Conexão Circulação, por exemplo, que você pode pagar uma assessoria de imprensa local, arruma alguém, cara, que faz rede social lá, entendeu? E contrata essa pessoa de alguma forma, ou troca serviço, mas chama ela junto, para estar ajudando vocês se divulgarem lá. E aí, e mais importante ainda, acho que eu botei aqui, é você conhecer um grupo local e traz um grupo local que já tem a sua base de fãs, a sua base de pessoas que conhecem o trabalho, se conectem, troquem com esse grupo e por exemplo, para vocês conseguirem que eles façam, por exemplo, um post de que vocês estão na cidade. E a mesma coisa vocês. Galera, aqui as Sebastianas, a gente conheceu o grupo tal e se conectem com esse grupo. A partir disso, vai ser outra rede que vocês vai ser outro jeito que vocês vão chegar na cidade, entendeu? E isso aí tem que entrar dentro dos 60 mil, né? A assessoria, tem que entrar dentro dos 60 mil. Mas como que é o preço? Como que foi? Aí pode variar, assim, uma assessoria mesmo de imprensa não é barato. Se você for contratar alguém, mas às vezes você contrata alguém, você conhece, você indo para Recife, um brother que, cara, que faz rede social, que conhece a galera, que conhece as casas, que conhece, e aí você, aí você coloca lá, tô pagando um social media
que eu chamo social media local, que vai me ajudar a tipo, me conectar lá e tal, enfim. E é muito importante por todos os lugares que vocês passarem, vocês irem registrando quem são as pessoas com quem vocês conversaram, quais são os programadores, os festivais, as casas que vocês tocaram, os teatros, e vão guardando isso, assim. Vão guardando essas informações, façam as suas planilhas, assim, de contatos, porque a gente trabalha com isso. Então, da próxima vez que você voltar a Recife, você já vai saber que lá em Recife tem fulano, beltrano, ciclano, você já pode procurar aquela pessoa e já vai facilita muito o trabalho em rede. Eu imagino que já tenha muita gente que tenha chegado até vocês aqui na Casa Frida via outras conexões de outras pessoas, alguém que falou que tinha Casa Frida aqui em Brasília e tal, e aí vão mantendo a importância do networking, que é um pouco isso que a gente já falou, de estabelecer esses vínculos, né? Vou passar mais rápido aqui. É muito importante você saber quem você é, o que você faz, saber contar essa história, saber falar por qual motivo você quer circular. Então isso eles vão te perguntar na conexão, qual a importância da sua circulação. Então você tem que saber falar por que é importante circular, manter sempre essa rede ativa de contatos. A gente não pode já achar que os contatos eles estão ali só para quando a gente precisa. Então, às vezes, a gente pode trocar sem também estar precisando de nada, né? Só para trocar mesmo. E uma das coisas que eu acho mais bacanas assim, no programa, que eu gosto muito de ressaltar, é que o Conexão Cultura é um programa que investe nas pessoas. Isso eu acho lindo. Por isso que é um trabalho que eu peguei para fazer assim, com muito amor, porque que política pública que a gente tem assim, dessa forma, que investe na gente, assim, na nossa formação, na nossa qualificação, na nossa conexão com outras cidades, com outras pessoas, com o mundo. E aí isso é muito bonito, assim, né? E a gente é gente que... Eu gosto muito de falar isso também, que a gente que é um programa que investe nas pessoas e em pessoas, em gente que multiplica sentir, que multiplica criar, que multiplica compartilhar, que multiplica a troca, que valoriza o aprendizado, que é gente que faz e refaz e produz como a gente. E aí, sempre a partir do encontro, da troca. É um investimento na formação humana. Isso é muito lindo, a gente tem que aproveitar isso, sim, porque a gente agora que vai entrar na época, na era das sombras aqui no Brasil, ter um espaço que investe em pessoas, em formação, ainda mais nas práticas e temáticas nossas, é muito importante, é muito bacana, e a gente tem que usar disso, né? E tem uma frase do Gil que eu adoro, assim, que ele fala que quando ele era ministro da Cultura, assim, que a cultura é uma usina de símbolos, que a cultura é um conjunto de signos de uma comunidade. A gente que veio falando de signo, né? Outros signos no caminho todo. E a cultura é o sentido dos nossos atos, assim. Ela é a soma dos nossos gestos, é o nosso senso, é o nosso jeito, né? É a junção, assim, dos nossos jeitos de ser. E é uma política cultural, ela faz parte de uma sociedade, de um povo, e ela determina muito a nossa existência. É uma frase do Gil, assim. E é isso, gente. É isso, e se vocês precisarem, estou aqui.